Paulo, à igreja de Roma. Hoje pela manhã nós estivemos tratando sobre os versos número 16 e número 17. Hoje nós trabalhamos o tema A Justiça de Deus se revela no Evangelho. E hoje, a partir de agora, com a graça de Deus, nós vamos explorar o tema A ira de Deus se revela do céu. Perceba que são bem parecidos, pois eles têm seguido a lógica que o apóstolo Paulo tem tratado. Nós faremos a leitura do verso número 18 ao verso de número 32. Eu farei a leitura na versão Nova Almeida atualizada. Você pode fazer a leitura na Bíblia de sua preferência, seja no seu celular ou seja na sua Bíblia de papel. E está escrito assim na palavra do Senhor, a partir do verso número 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensatos deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que praticam. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Santo e eterno Deus, nós estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra é que é inerrante, que é infalível, que é suficiente, que é inspirada. A Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós rogamos que o Senhor, a partir desse momento, fale conosco por meio da Tua palavra revelada, por meio deste texto que nós acabamos de ler. Nós queremos sair daqui saciados pela Tua palavra, pelo banquete que o Senhor nos oferecerá. Rogamos que Teu Espírito aplique as verdades eternas da Tua palavra ao nosso coração e saiamos totalmente satisfeitos desta noite. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Meus queridos, nós trataremos sobre um tema que hoje muitos têm medo de tratar, que é sobre o tema da ira de Deus. Deus, algumas pessoas
como evangelistas, como alguns pregadores do evangelho de coaching, algumas pessoas que estão em notoriedade, elas preferem não falar sobre esse aspecto de Deus, que é a sua ira. Eles dizem que Deus, ele é 100% amor, e isso é um fato, mas eles dizem que Deus não tem nada de ira, Deus ele não se indigna, e muitos cristãos têm pensado da mesma forma, a partir desses ensinos falsos, mentirosos, heréticos e danosos para a igreja de Cristo. E como nós sabemos, isso é uma mentira. Nós vemos em toda a Escritura, no Antigo Testamento, como também no Novo. Há um herege chamado Marcião de Sinope, lá para os primeiros séculos, se eu não estou enganado, o segundo, o terceiro, que ele diz que existia um Deus no Antigo Testamento. Esse Deus ele era irado, mas o Deus do Novo Testamento é um outro Deus, é um Deus que só é amor. O que esse herege fez? Ele dissolveu a pessoa de Deus. Ele disse que existem dois deuses, mas isso é uma grande mentira. Nós sabemos que Deus, ele é 100% amor, mas ele também é 100% justo, como também é 100% santo, justo e correto. Ele é completamente amoroso, mas esses aspectos relacionados à indignação justa e santa de Deus têm sido esquecidos dos púlpitos. Mas como nós temos lido sequencialmente esse texto de Paulo aos Romanos, nós não temos como pular essa parte. Nós, na verdade, teremos que ter deleite nesses versos, e eu tenho certeza que será muito proveitoso nessa noite. Os versos que nós lemos estão ordenados da seguinte forma: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da injustiça suprimem a verdade. Eu gostaria de prestar atenção em algumas palavras que aqui estão. Por exemplo, a ira de Deus, o que significa? É a justa indignação de Deus contra a transgressão, contra aquilo que é repugnante aos seus olhos, contra aquilo que é algo danoso, ofensivo à sua santidade. E o que Deus faz? Deus, ele lança a sua ira sobre aquilo que é contrário à sua vontade. Preste atenção, a ira de Deus não é uma ira semelhante à nossa, uma ira que em alguns momentos, quando nós ficamos bravos, nós saímos descontrolados, descontando a nossa raiva em quem estiver pela frente. Muito pelo contrário, a ira de Deus é a manifestação da sua justiça. Ao contrário da ira de Deus, que é justa e santa, seria a sua indiferença contra aquilo que é mal, aquilo que é errado. Nós, de forma alguma, quando nós olhamos para a Escritura, cremos que Deus, ele não é irado, ele é sim um Deus irado também. Algumas pessoas têm medo de falar essa afirmação, aqui eu estou falando, Deus é um Deus irado contra aquilo que é mal. E nós lemos isso. O texto diz que Deus, a ira de Deus se revela do céu. Ou seja, essa palavra se revelar é a mesma coisa como eu expliquei de manhã, como se tivesse tirado um tecido de algo, descoberto algo e ficado evidente para todas as pessoas. Só que ele coloca um outro aspecto, ele coloca do céu. Ou seja, a ira de Deus se revela do seu trono. O trono do justo juiz, a ira de Deus se manifesta a partir de lá. Paulo está localizando onde que a ira de Deus é manifestada, dos céus. O Senhor está com os seus olhos sobre a terra e Ele odeia a iniquidade. Nós vemos a sequência que é contra toda impiedade e injustiça. Duas palavrinhas aqui. Impiedade, qual é o contrário de impiedade? Piedade. Piedade. Piedade é a nossa relação que temos com Deus. Quando nós falamos, aquele sujeito ali, ele é muito piedoso. Isso nós queremos dizer que esse homem leva em consideração as coisas do alto, que ele tem apreço pelo Senhor. É um homem santo, é isso que nós estamos querendo dizer. Ou seja, estamos falando sobre impiedade. A ira de Deus se manifesta contra a impiedade, ou seja, aquelas pessoas que quebraram os 4 primeiros mandamentos, ou seja, a relação do homem para com Deus. E o texto fala também sobre injustiça. Qual o contrário de injustiça? Certo? Justiça. Ou seja, a palavra injustiça está se relacionando às coisas que são feitas por nós para com o nosso semelhante. Ou seja, as pessoas que quebram os outros 6 mandamentos do decálogo. Ou seja, os 10 mandamentos quando são quebrados.
Deus está irado contra essas ações. É o que nós vemos aqui na sequência. Mas ele diz dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Há alguns comentaristas que dizem que esse texto que nós acabamos de ler, Paulo ele está fazendo menção principalmente aos gentios. Ele está falando toda a humanidade caída, mas especialmente aos gentios, pois essas coisas que nós lemos, essas práticas, elas não eram muito comuns entre os judeus. Então, alguns comentaristas dizem que Paulo está se referindo primeiramente aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. E no capítulo 2 ele vai trabalhar sobre a queda, a decadência dos judeus especificamente. Mas uma coisa é fato, esse texto está falando da humanidade caída como um todo. Todos nós aqui somos gentios e nós podemos nos encaixar nisso. Ele diz que por meio da injustiça suprimem a verdade. Aqui é uma verdade muito maravilhosa para compreendermos. Suprimir tem a ideia de oprimir, tem a ideia de abafar, tem a ideia, e aqui ela é mais profunda, tem a ideia de afogar a verdade. Eu gostaria que você imaginasse essa ilustração. É como se a verdade quisesse sair para fora do mar e alguém viesse e a colocasse de volta para o fundo do mar e ela não pudesse respirar. O que Paulo está dizendo aqui é que todas as pessoas têm um conhecimento de Deus, todas as pessoas conhecem a Deus, mas o que acontece é que muitas delas, elas suprimem a verdade, suprimem o conhecimento de Deus. Dessa forma não há ateus, há pessoas que suprimem a verdade de Deus, elas de alguma forma elas retêm, elas mantêm amarrado, elas oprimem, elas matam de alguma forma a verdade afogada. Essa é a ideia que vem da palavra suprimir no texto original, é matar afogado. Muitas pessoas fazem, e Deus está irado com as pessoas que assim o fazem. O texto continua dizendo assim: porque o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Olha só, Deus se revelou, Deus se mostrou. Tudo que pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre toda a humanidade. E aqui eu coloquei alguns planetinhas com o intuito de demonstrar a ordem criada, com o intuito de demonstrar que Deus se mostra conhecido através da sua criação. O texto segue no verso 20, diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, ou seja, Deus é um ser invisível, Ele é Espírito, Jesus é a imagem do Deus invisível, Deus é invisível, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Deus, Ele se revela através de várias coisas. Quando nós vemos um entardecer na nossa cidade, a Baixada Santista tem um entardecer maravilhoso, e nós vemos aquela aquarela no céu, é maravilhoso, não tem como reconhecer que um autor pintou aquilo ali. Quando nós temos a possibilidade de observar o mar, quando você vai ali para o quebra-mar, e você vê aquela imensidão de águas, e você pensa, que lugar maravilhoso, quem pensou nisso? O mar está revelando a glória de Deus, há um Criador, alguém que arquitetou, alguém que pensou, demonstra a criatividade e a majestade desse Deus que criou, mas não somente criou e abandonou, mas um Deus que sustenta a sua criação. Você percebe que a maré não invade as terras, porque o Senhor deu uma ordem que elas permanecessem em seu limite. Quando nós observamos uma montanha muito alta, e você se vê pequeno diante daquela montanha, e fica olhando e fala, que grandiosidade, o que eu sou perante isso? Quem criou isso? Quando você vai para o interior, e não tem tanta poluição no céu, e você vê aquele céu estrelado, e você pode contar as estrelas, e pensar, há um Deus que conhece cada estrela, um Deus que colocou cada estrela, um Deus que chamou à existência cada estrela, isso é assombroso.
Isso dá testemunho de Deus, da criação. Quando nós olhamos uma flor, quando nós vemos uma pequena flor, as suas cores, a sua delicadeza, como elas são aveludadas. Quando nós vemos a beleza das cores nas plantas. Quando nós vemos um beija-florzinho passando e parando, batendo as asas, e parado, batendo as asas, e você pensa, nossa, como ele consegue bater as asas tão rápido e permanecer em seu lugar, no seu mesmo estado, ele está paradinho aqui. Quem pensou na criação de um beija-flor, ou até mesmo uma formiguinha? Quando você vê uma formiguinha carregando uma folha, um pedaço de folha muito maior que ela, e elas fazendo aquelas fileiras unidas, indo para algum buraco, e elas levando as comidinhas delas. Ali a gente pode ver a majestade, o poder de um Deus criador, um Deus que governa sobre todas as coisas. É a revelação de Deus, são as coisas que Deus fez. Isso nós chamamos de revelação geral, ou revelação natural. É isso que nós lemos no início, capítulo número 19. Os céus proclamam a glória de Deus, demonstram que há um Criador. Só que Paulo ele diz que as pessoas são indesculpáveis, pois elas conhecem, elas compreendem que nada se fez do nada, mas existe um agente criador para criar tudo do nada. E esse conhecimento eles reprimiram, eles afogaram, e eles se demonstram indesculpáveis diante da ira de Deus. Isso significa que essas pessoas, elas se recusam a reconhecê-lo como um Criador e a cultuá-lo. Nós temos muitas pessoas em nossa época, os ateus, os materialistas, aqueles adoradores de ideologias, eles suprimem a verdade de Deus e eles inventam outras coisas para adorar. O texto continua e Paulo ele vai enfatizar sim sobre essas pessoas, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Isso Paulo está querendo dizer que eles não atribuíram honra nem louvor devido a Deus. Deus é merecedor de louvor. Quando nós vemos algo dessas coisas, como eu disse, nós reconhecemos em um céu brilhoso, em um sol majestoso, como nós vimos no começo, como um noivo que sai de uma ponta a outra, com seu esplendor, nós podemos olhar e louvarmos a Deus. Senhor, que maravilhoso astro que o Senhor fez para nos aquecer e fornecer luz para nós, que maravilhoso, nós rendemos louvor a Deus diante da criação, mas essas pessoas, elas não fizeram isso, pelo contrário, o texto diz, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. O que aconteceu com eles? Eles inventaram ídolos para si. O texto continua, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Ou seja, eles se julgavam inteligentes, entendidos, mas eles se tornaram tolos. Dessa forma, a sua mente não raciocina direito. Ela é distorcida por conta do ídolo. As suas emoções são distorcidas por conta do ídolo, por conta da idolatria, porque não reconheceram a Deus, nem prestaram culto a Ele. As emoções, as vontades são distorcidas, porque não há um propósito na adoração deles, que é glorificar a Deus, mas eles passaram a adorar as criaturas. Paulo escreve assim, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Ou seja, o que significa glória? A glória significa a reunião de todos os atributos de Deus. Quando nós vemos em alguns textos a palavra glória tem esse intuito, alguns têm o intuito de mostrar o resplendor, o brilho, mas nesse texto tem a ideia de mostrar a reunião de todos os atributos de Deus, os atributos invisíveis de Deus, a sua santidade, a sua justiça, a sua bondade, o seu amor. Eles trocaram tudo isso por falsos deuses. E aqui nós vemos algumas menções, por exemplo, a imagens do ser humano corruptível. Nós estamos no período do Império Romano e mais para frente, daqui a alguns anos, nós estamos no ano 54, 58, mais para frente, lá para o ano 81, vai ser estabelecido o culto imperial, o culto ao imperador. Era um homem que se denominou, um imperador que se denominou Deus, e ele requeria de todos os
vassalos, todos aqueles que pertenciam ao Império Romano, que prestassem culto a ele. Mas nós podemos retroceder. As pessoas tinham, no período do Egito, pessoas que se tornavam faraós, elas exigiam adoração, elas se diziam ser deuses. Paulo está falando sobre isso. Mas nos nossos dias nós temos pessoas assim? Temos pessoas assim. Temos pessoas que fazem imagens de homens e prestam culto a imagens de homens. Nós temos visto isso no catolicismo romano, as pessoas que adoram imagens. Nós temos visto isso nas religiões de matriz africana, onde as pessoas prestam cultos a imagens feitas. O fato de fazer imagem já é a quebra do segundo mandamento. E eles estão fazendo isso. E Paulo continua falando sobre aves. As aves, em especial as águias, eram adoradas no Império Romano. Alguns dizem que eles tinham mais de 30 águias domesticadas. Eles observavam a força da águia e assim adoravam a águia. Falam, essa águia representa o nosso império. Eles adoravam a águia. Quando nós vemos, por exemplo, um quadrúpede, nós podemos lembrar do bezerro de ouro que o povo de Israel fez ali aos pés do Sinai. Loucos, pediram para Arão que confeccionasse um ídolo para eles e falaram, este bezerro de ouro que nos tirou da terra do Egito. Loucos, tolos. Eles se achavam sábios, mas se tornaram tolos. Os répteis, as serpentes são muito adoradas em muitas culturas. Aliás, a serpente de bronze criada no deserto, tiveram que sumir com ela, senão ia virar objeto de culto. Os homens são idólatras, essencialmente idólatras. Como Calvino diz, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Vamos pensar sobre isso em nossos dias. Pessoas que trocam a glória de Deus pela adoração daquilo que é criado. Existem pessoas assim? Existem pessoas assim. Aquelas pessoas que dizem, eu não acredito em nada que não possa ser provado. Ou seja, eu tenho um fervor religioso pela a comprovação científica. As pessoas que adoram a ciência. Existem pessoas assim em nossos dias. Não, se não tenho como provar que Deus existe, eu não acredito. Mas naquilo que os cientistas confirmaram, nisso eu concordo, nisso eu deposito a minha fé. Há muitas pessoas que dizem que Deus nos salva, mas a ciência salva. Um erro absurdo, inclusive que cristãos dizem. A ciência salva. A ciência pode te salvar momentaneamente, mas somente Deus pode te salvar eternamente. E mesmo assim, a ciência pode enxergar uma gota e entender muito bem uma gota de água, mas ela não compreende todo o oceano. Somente o Senhor conhece todo o oceano. E nós não podemos nos apegar a uma gota somente. O texto, ele segue dizendo assim, por isso, Deus os entregou à impureza. E Paulo, ele vai falar 3 vezes a palavra, ou melhor, essa construção, os entregou. Eu gostaria de explicar o que é os entregou. Com uma ilustração. Imagine só um caminhão muito pesado. Pesadíssimo, com a carreta lotada. E ela está em uma ladeira. Imagine essa ladeira. Só que o que acontece? O seu pé está no acelerador. Você que está dirigindo. E há o freio. Deus está pisando no freio. Porque se ele tirar o pé do freio, essa carreta descamba, vai para baixo com tudo, porque você está com o pé no acelerador. Essa ideia de os entregou tem esse intuito. Isso nós chamamos na teologia de graça comum. O homem, por conta da queda, ele se tornou ávido por aquilo que é mal diante do Senhor. Ele tem vontade de realizar aquilo que a sua natureza pecaminosa deseja. Mas, por meio da sua graça comum, Deus não permite que a malignidade do homem venha à tona de maneira completa. Ele pisa no freio. Ele pisa no freio. Só que quando o homem se torna obstinado, ao ponto de não o reconhecer como Deus, o que Deus faz? Deus, ele deixa a pessoa seguir o curso que ela deseja. Ela está com o pé acelerado. Está com o pé pesado, Deus vai lá e tira o pé do acelerador. E a entrega a fazer a sua vontade. Então nós vamos ter 3 entregas aqui. Deus os entregou. E isso é a forma como Deus administra
como ele trabalha a sua ira, é entregando o ser humano a fazer a sua própria vontade. É isso que a ira de Deus é manifestada, quando Deus entrega os homens a fazerem aquilo que os seus corações corruptos desejam. Nós vemos Paulo escrevendo: por isso Deus os entregou à impureza. Entregou a impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Essa ideia de impureza tem a ideia de vida devassa. Deus os entregou a devassidão que está no coração deles. Mas você continua observando que eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Eles trocaram a verdade pela mentira, eles adoraram a criatura ao invés do Criador. E eu coloquei alguns templos aqui para nós ilustrarmos isso que o Paulo está dizendo. Por exemplo, os homens fizeram falsas religiões para si, nós temos um monte delas. Nós temos o budismo, nós temos o hinduísmo, nós temos o taoísmo, nós temos o confucionismo, nós temos o espiritismo, nós temos o bandismo, nós temos o candomblecismo, nós temos o ocultismo, nós temos várias religiões que estão aí disponíveis. As pessoas passaram a adorar não o Criador, mas a criatura, aquilo que Deus criou, a ordem criada. Isso demonstra uma tolice sem tamanho. Paulo ele faz uma construção muito bela ao final, do Deus Criador, o qual é bendito para sempre. Paulo ele faz questão de demonstrar a diferença daquilo que é bendito, que é o Senhor, bendito para sempre, e daquilo que é maldito aos olhos do Senhor. Ou seja, a adoração à criatura, as falsas religiões, a falsa compreensão daquele que é o Deus verdadeiro, que é bendito para sempre. O texto segue se dizendo assim: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. De novo, os entregou, tirou o pé do freio, Mas para quê? O que acontece a partir disso? Essas paixões vergonhosas, como elas se manifestam? Porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro. É muito interessante o texto no grego, porque ele não fala homens e mulheres, ele fala macho e fêmea. É que a nossa tradução coloca homem e mulher para a gente compreender melhor, mas no grego está escrito macho e fêmea. Não existem 31 gêneros, existem somente macho e fêmea. E nós vemos a sequência. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Paulo ele trabalha tanto o lesbianismo quanto o homossexualismo aqui. Mas deixa eu fazer uma observação. Não está falando de impulsos homossexuais ou impulsos lesbianos, porque há uma compreensão muito equivocada na igreja, inclusive motivo de debate entre alguns irmãos no seminário. A gente estava conversando sobre uma pessoa que tem tendência homossexual, ela tem desejos por pessoa do mesmo sexo, ela já está em pecado? E alguns disseram que sim. E aí eu fiquei indignado, eu falei, de forma alguma, assim a gente está demonizando a pessoa. Há pessoas que, embora elas tenham desejo homossexual, embora elas tenham desejo por mulheres, uma mulher que tem desejo por mulheres, esse desejo, se não for alimentado, mas se for mortificado, ele não é pecado. É uma tentação, mas não uma conclusão de fato. E isso afasta muitas vezes as pessoas que estão aí fora e que se identificam como gays. Porque nós temos a tendência de falar, você é gay, a minha fofoca é tranquilo, mas a sua homossexualidade, esse desejo que você tem, aí é totalmente repugnante para o Senhor. O que acontece é que a malignidade do indivíduo, a malignidade do pecado, acaba manifestando nas pessoas de maneiras diferentes. Distorcem as pessoas de maneira diferente. Então nós vamos ter pessoas que são mais avarentas, mão de vaca, canguinhas. Elas se recusam a colocar a mão no bolso para ajudar o próximo. Mas tem outras pessoas que têm uma língua que, quando ela morrer, vai precisar de uma língua para um caixão para ela e outro para o corpo dela. Porque a língua é muito grande. E as pessoas falam, bom, isso aqui é aceitável na igreja.
Nós temos que ter muito cuidado com isso. Paulo ele está falando que somente a homossexualidade é pecado. É pecado sim, mas o impulso, o desejo, a vontade, quando ela é reprimida, quando ela é abafada, não se torna pecado. Paulo está dizendo que eles foram entregues à vontade do seu coração. Mas quando a graça de Deus é manifesta, e eu conheço, irmãos, eu conheço em especial 2 pessoas que eu tive contato próximo, que eu discipulei, que tinham afeições por pessoas do mesmo sexo. E eu acompanhei de perto. E eu tinha que ouvir, algumas vezes, eu pedi para não dar detalhes que eu ficava meio constrangido. Mas vinha conversar comigo, mandava, ligava, e eu falei, meu Senhor, o que eu faço? Hoje em dia, uma dessas pessoas está namorando, um rapaz namorando uma moça, e o outro casou recentemente, eu estive no casamento, porque Deus transforma vidas, e se nós não reconhecermos isso, nós não somos cristãos. Deus transforma vidas, reconstrói histórias, e Ele tem poder para transformar pessoas com essas tendências. Mas voltando aqui ao texto, e depois de fazer esse parênteses aqui, que é importantíssimo você compreender, para a gente não demonizar as pessoas, nós vemos que Paulo ele entrega às pessoas essa paixão que elas têm, essas paixões vergonhosas. Hoje nós vemos que as coisas se tornaram tão mais perversas que naquela época. Em alguns lugares, alguns deputados, alguns governadores têm o intuito de aceitarem a pedofilia como algo comum. Outros, a zoofilia. Em 2017, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, um homem levou o seu computador. Estava cheio de pornografia nesse computador. E ele chegou diante de um juiz e falou, eu quero me casar com o meu computador. Eu não estou brincando não, você procura na internet depois. Um homem que desejou casar-se com uma máquina. A sexualidade está muito atrelada à idolatria, extremamente atrelada. Hoje nós vemos, por exemplo, o orgulho gay. Nós vemos, por exemplo, pessoas que vão à parada gay. E isso demonstra um coração obstinado em declarar a desobediência a Deus. Eles se orgulham de desobedecer a Deus. Nós vemos isso. Agora, essas pessoas, elas que fazem isso, que vão para a parada gay, que declaram seu orgulho gay, Deus já tirou o pé do freio e elas foram. E o texto, na sequência, nós estamos caminhando para o fim, o apóstolo Paulo fala pelo seu último, Deus os entregou. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, uma má disposição das suas mentes. Ou seja, eles estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade, cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia, são difamadores, caluniadores, são inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Paulo ele está aqui fazendo uma lista de 21 vícios, para demonstrar o que acontece com a pessoa quando Deus tira o pé do freio. A pessoa vai e segue o desejo do seu coração, e mais especificamente a um modo reprovável de pensar. Essas pessoas já estão sofrendo com o juízo, elas já estão sofrendo com a ira de Deus, pois foram entregues a fazer aquilo que querem. Quando nós vemos todas essas citações aqui, nós podemos pensar naquelas pessoas que estão sempre prontas a fazer o mal, aquelas pessoas que não têm filtro, elas sempre estão dispostas a causar males a outras pessoas. E existem pessoas assim. Paulo, ele conclui no verso 31, embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente a fazem, mas também aprovam os que praticam. Paulo está dizendo o seguinte, eles sabem que eles são passíveis de punição, mesmo assim eles permanecem, e mais, eles incentivam as práticas. Há crentes que incentivam pessoas a permanecerem na malignidade, e isso deve ser
reprovável diante dos olhos do Senhor. Há crentes que vê as pessoas na mentira, no adultério, na falsidade, no erro, mas mesmo assim elas apoiam. Pessoas que estão envolvidas com relações homossexuais e as pessoas aplaudem e falam, todo amor, toda forma de amor é válido, você não age como crente, você age como ímpio. É isso que você age, é da forma como você age. Eu gostaria muito de falar que você é um ímpio, pois você procede como tal, mas é o que eu tenho que retroceder, pois você não é, só está agindo de uma maneira equivocada. Há pessoas que falam isso, toda a forma de amor, ela é aceita, e ela deve ser aplaudida. Você não age como um cristão, você age como uma pedra de tropeço diante dessas pessoas. Você não está sendo instrumento de Deus, mas muito pelo contrário, instrumento do diabo, para a pessoa permanecer no erro. Paulo, então, ele demonstra, através de todo esse texto, que a perversidade do homem é tão grande, que somente Deus é apto para reter a sua malignidade, colocar o pé no freio. Agora nós vamos às nossas aplicações. A primeira delas é que eu gostaria que você reconhecesse algo nessa noite. Você reconheça que a graça de Deus o impede de cair no abismo mais profundo de seus pecados. É o Senhor com um pé no freio que não nos permite irmos além, seguindo a nossa vontade. É graça. Agostinho, ele fala uma frase assim, é uma frase atribuída a Agostinho, mas eu não encontrei de fato qual livro de Agostinho está escrito, mas é muito veiculado que é escrito pelo bispo de Hipona. Está escrito assim: tudo de bom em mim vem de Deus, e tudo de mal vem de mim. Aqui é um homem declarando que reconhece que tudo que há de bom nele vem do Senhor, é graça do Senhor, mas tudo aquilo que vem de mal nele pertence a ele mesmo. Dessa forma, meus irmãos, nós não podemos nos achar melhor que os outros, pois eles têm um pecado diferente do nosso. Nós temos que reconhecer que a graça do Senhor não permite que nós afundemos no abismo do nosso pecado. É a mão do Senhor retraindo-nos para si. Agora, se Ele nos soltar, meus irmãos, nós seremos piores que essas pessoas. E por conta disso, nós devemos reconhecer que nós devemos ainda mais sermos pregadores do Evangelho, ainda mais anunciar o Evangelho da salvação, pois muitas pessoas estão debaixo da ira de Deus e elas carecem muito da ação sobrenatural do Espírito Santo. Isso só pode vir por meio da pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não haverá salvação se eles não ouvirem. E aqui, aquela perguntinha que alguns fazem: os índios que estão distantes e eles não reconheceram a Deus, eles são indesculpáveis diante de Deus? O texto é bem claro que eles são indesculpáveis, aqueles que não deram crédito que existe um Criador, mas pelo contrário, adoraram homens, adoraram seres da natureza. Esses são indesculpáveis. É o texto que está dizendo aqui, não sou eu. Portanto, nessa noite, reconheça que a graça de Deus o impede de cair no mais profundo abismo dos seus pecados. A segunda aplicação: alegre-se com a santa ira de Deus, que é manifesta contra toda impiedade e injustiça. E aí você questiona, fala: eu tenho que me alegrar com a ira de Deus? Como eu vou me alegrar? Se eu pego somente essa aplicação separada da mensagem, do texto que nós acabamos de ler, fica até meio estranho, né? Como eu vou me alegrar na ira de Deus? Por dois motivos. Deus, Ele é santo e justo, e sua ira é contra o pecado e toda transgressão, e ela manifesta a justiça, a bondade e o amor de Deus. Se Deus, Ele não julgasse o mal, Ele seria alguém indiferente, alguém injusto, mas Deus, Ele pune o mal. E o segundo motivo: Deus julgará todos os perversos que causam sofrimento e dor em outros. Enquanto a justiça humana é falha, Deus, que conhece tudo perfeitamente, julgará tudo verdadeiramente conforme o seu padrão de santidade. Nós devemos nos alegrar nisso, meus irmãos, pois aqueles que causam dor e aqueles que se apresentam como pessoas que causam sofrimento, elas serão colocadas diante do tribunal de Cristo, e elas darão conta de todos os seus feitos, de todas as suas obras. Então, muitas vezes nós vemos alguns maníacos que eles estão triunfando, pessoas corruptas, pessoas más,
E você fala, nossa, a justiça humana não consegue colocar essa pessoa na prisão, ela não paga por aquilo que deve. Muito pelo contrário, alguns ainda bandidos, eles são, na sua velhice, ainda internados em hospitais que são para pessoas muito ricas. E eles vão desfrutar de um final de vida tranquilo, enquanto nós, crentes em Cristo, muitas vezes dependemos de um sistema de saúde precário. E você fala, puxa, onde está a justiça de Deus? E aí nós devemos lembrar que Deus julgará todos são colocados diante do justo juiz, e não vai ter Supremo Tribunal Federal para livrar esses vagabundos. A ira de Deus, ela deve ser vista não como oposição ao seu amor, mas muito pelo contrário, como resultado do seu amor. O oposto da ira é a indiferença. Vou fazer um exemplo com você. Você gosta de crianças. Você gosta muito de crianças. E se eu dizer para você se eu falar para você que a exploração sexual infantil não haverá punição? Ou melhor, se eu apontar para você, aquele indivíduo ali, ele abusa de crianças. O que vai fazer com você que gosta de crianças? Você vai se indignar justamente. Você vai se irar, mas não vai pecar. Irai-vos, mas não pequeis. É a recomendação bíblica. Você vai olhar e você vai se indignar diante desse fato. E a sua ira é justa. Agora, se você gosta de bebês, você ama bebês, e você vê bebês sendo mortos no útero de suas mães, você deve abominar o aborto. É estranho as pessoas que são crentes, que dizem amar bebês, mas veem esse holocausto e não se pronunciam. E, por exemplo, você gosta de todos os seres humanos, você ama todos os seus irmãos, mas você vê alguém cometendo racismo, discriminação, e você fica indignado com aquele que é racista, aquele que é o discriminador. Uma ira justa. Perceba então que a ira justa do Senhor, ela deve ser louvada e nós devemos nos alegrar na ira justa do Senhor. Ao contrário, é se o Senhor se mostrasse indiferente. Algumas pessoas pensam que no momento do julgamento Deus vai falar o seguinte, está todo mundo perdoado, você cometeu o erro, você não se arrependeu, não tem problema, vou salvar todo mundo vai entrar na pátria celestial. Não é isso que as Escrituras dizem, isso aí é um ensino demoníaco do universalismo. Deus não vai, algumas pessoas pensam que o pai amoroso é aquele pai que vê o filho cometendo atrocidades, ele é preso, e a pessoa, ou que é o pai, vai tirar o filho da prisão e falar, vamos sair daqui, vou pagar tudo, tá? Vamos junto aqui, pode continuar fazendo. O pai que realmente ama é o pai que vai falar, você foi preso por causa disso? Vai permanecer preso. Vai permanecer preso. Porque você precisa pagar aquilo que você fez. As distorções acerca do amor, as distorções acerca da ira, que nós precisamos combater. E por fim, meus irmãos, a aplicação final, anuncie o Evangelho, explicando que Deus está irado com aqueles que não o reconhecem como Deus e nem lhe deram honra e louvor devidos. Em nossos dias, há muitos métodos de evangelização. As pessoas, inclusive eu já fiz alguns, bem equivocados por sinal, mas as pessoas, elas levantam cartaz assim, no trânsito, escrito com cartaz assim, Jesus te ama, e elas pensam que isso é evangelização. Não é evangelização. Há pessoas que, agora está com uma moda lá em São Paulo, que é de drive-thru da oração. A pessoa para o carro assim, está escrito, nós oramos por você, a pessoa para ali, as pessoas oram por ela, depois ela pega o carro e vai embora. Recebeu uma oração. Aí as pessoas, olha que método de evangelismo maravilhoso. Não é método de evangelização, isso aí. Não há evangelização se a pessoa não fica consciente da doença. Ela não fica consciente do diagnóstico da doença mortal que ela tem. Veja bem, para que eu vou querer um Salvador se eu não sei que eu estou perdido? Eu não vou querer. As pessoas não são apresentadas que elas são inimigas de Deus. E se não é apresentado essa informação valiosa que Paulo apresenta aqui, não é evangelismo. A pessoa não tem consciência. É a mesma coisa que eu chegar para você entregar uma cartela de dipirona. Aí você fala, mas não estou doente? Por que eu vou querer uma cartela de dipirona? Quando quiser eu tomo. Agora, se você chegar e falar para a pessoa, você está com câncer terminal e você vai padecer, você já está enfrentando já os sintomas e os sintomas vão te destruir completamente. A pessoa na mesma hora vai falar, me dá um remédio, você tem um remédio? Me dá um remédio. Isso que é evangelização. Nós devemos apresentar que a pessoa
está em inimizade contra Deus, Deus está irado contra ela, e ela precisa de reconciliação, e somente há um reconciliador, Jesus Cristo, homem. As pessoas precisam saber que Jesus é o resgatador da vida delas, caso contrário elas vão perecer. Nós temos muitas mensagens, meus irmãos, nos nossos dias, e há alguns mensageiros, evangelistas, que eles são apreciados por muitas pessoas incrédulas, pessoas que nunca nasceram de novo, porque não há confrontação na mensagem, não há chamado ao arrependimento, e o chamado ao arrependimento faz parte do evangelho. João Batista, no seu ministério, ele chegava e dizia: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Era em todo o tempo, ele falava: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Chamava os outros de raça de víboras. Falava que os outros estavam destinados, ele dizia que a ira vindoura está próxima. E em nossos dias nós não tem ira, porque Deus não está irado, Deus ama todo mundo, está tudo bem, fica tranquilo, não precisa ficar triste. Deus, Ele te ama, tá? Deus, Ele te ama. Nós não mostramos, não, o seu pecado ofende a santidade do Senhor, os olhos dele não podem contemplar o pecado, a malignidade, a transgressão. As pessoas precisam entender que Deus detesta o pecado que há nelas. Da mesma forma, a pessoa que é transgressora, obstinada, a ira de Deus está sobre ela, e mesmo assim nós falamos: olha, mas fique tranquilo, Jesus te ama. Mentiroso, se você faz isso, você é um mentiroso, e você está contribuindo que essa pessoa vá para o inferno anestesiada. Ela está indo para o inferno, descendo os degraus, rumo ao Sheol, anestesiado, pois você fala: está tudo bem. Não está tudo bem. A ira do Senhor está sendo manifestada dos céus, e há pessoas que perecerão por nossa omissão, porque nós falamos: Jesus te ama. Elas precisam reconhecer que precisam se arrepender e crer no Evangelho, pois estão perdidas. Elas precisam ser alcançadas pela graça, e não será feito de outra forma, senão nós não diagnosticarmos a doença que há nela, falar: você está doente, você precisa de um remédio. Cristo Jesus, a esperança da glória. Nós precisamos apresentar Cristo como a solução, como remédio a essas pessoas. O Evangelho então não é: venha, Jesus te ama, mas arrependa-se, creia no Evangelho e seja salvo pelo poder soberano de Deus. Nós falamos sobre uma doutrina que é um pouco difícil, e algumas pessoas não gostam dessa doutrina. Que continuem não gostando, pois a palavra do Senhor era muito clara quanto a ela. Vamos orar. Eu gostaria que você curvasse a sua fronte. Santo Deus, nós queremos te agradecer, pois a sua justa ira, a sua santa ira foi derramada sobre o seu Filho em nosso lugar. A ira do Senhor que era para nós recebermos foi derramada sobre Cristo naquela cruz, e Ele recebeu todo o cálice da ira do Senhor, Ele bebeu todo o cálice da ira do Senhor, e por causa disso nós temos redenção e livre acesso ao Senhor. Mas nós queremos, Senhor, que mais pessoas sejam alcançadas por essa graça maravilhosa, para que não estejam debaixo da tua ira, mas sejam cobertas pela sombra da cruz de Cristo. Senhor, nos ajuda a sermos instrumentos da tua glória. Não permita que sejamos indiferentes a isso, a este mundo caído, este mundo que cada vez mais está se rebaixando e seguindo a sua própria vontade, porque o Senhor os entregou, o Senhor tirou o pé do freio. Ajuda-nos, Senhor, a ser aqueles que abrem os olhos desses motoristas, e eles possam enxergar que necessitam do seu maravilhoso agir. Essa é a nossa oração. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.